Olá pessoal, tudo bem? Marcelo Monteiro aqui novamente com vocês, agora de estúdio novo, de cara nova, 2024, como eu prometi para vocês no Instagram. E hoje a gente vai falar do assunto do momento. Monteiro, o que é operações estruturadas, operações mega estruturadas? Vamos partir para esse assunto agora. Fica até o final do vídeo e você vai entender e saber como funciona essa operação. Pessoal, enfim, muita gente falando aí no mercado, operações estruturadas, o que é isso, do que se trata. Gente, hoje não é interessante você investir em uma coisa só. Você pode diversificar seus investimentos. O ideal é que você não ponha todos os ovos numa cesta só. E o consórcio é sim investimento. Como assim, Monteiro? Ele pode te trazer rentabilidade, ele pode te trazer oportunidade, aumento de patrimônio, alta rentabilidade nas operações com cartas contempladas e etc. Inclusive, pode até mesmo resolver uma situação tributária, uma situação que você esteja com uma dívida que você adquiriu e aquilo está te incomodando e você tem bens para sair dessa situação e você pode trocar juros por taxa de administração, você pode alongar o prazo e sair daquela situação que não está agradável para você, vamos dizer assim. E eu vou dar vários exemplos aqui no decorrer do vídeo dessas situações. Vamos lá. Exemplo número 1. O cliente chegou para mim e disse: Monteiro, eu estou com uma situação no tempo da pandemia, tive que pegar um dinheiro para as indústrias não fecharem e esse prazo está curto, os juros está alto, isso está comprometendo o meu orçamento e eu preciso alongar o prazo dessa dívida e diminuir o custo desses juros para a taxa de administração. Beleza, eu tenho uns imóveis, a gente pode simular a compra, transformá-los em dinheiro através do consórcio? Podemos sim. Como é a estratégia? Fizemos um desenho assim, assado e tal. E aí ele disse: cara, e automóveis? Pode ser? Eu disse: pode, e o processo inclusive é muito mais rápido. Trata-se de um automóvel comparado a um imóvel, enfim, compra e venda é um pouco mais demorado. Para vocês terem uma ideia, o cliente tem uma distribuidora. Vários veículos quitados, nós fizemos uma operação, claro que existe uma programação, um desenho, um foco para que seja conclusa uma operação dessa, mas para vocês terem uma ideia, ele tinha alguns milhões aí em veículos e tal, eu nem precisava de tudo isso. Nós fizemos uma operação, fato é, os carros continuam rodando e fazendo suas atividades, os carros que estavam alugados continuam recebendo seus aluguéis, ele transformou os bens em dinheiro como se fosse um refinanciamento, só que sem pagar juros, apenas a taxa de administração, e ele ampliou o prazo da dívida dele de 24 para 60 meses e diminuiu os juros para a taxa de administração, porque com o volume de dinheiro que ele pegou na operação, ele foi lá e quitou a dívida anterior. É interessante para você? Me chama aí para a gente trocar uma ideia. Muita gente chega no meu canal também dizendo: Monteiro, nunca fiz consórcio, né? Preciso conversar de fato com um especialista, o jeito que você fala me agrada, eu vejo honestidade no que você fala e transparência, você fala a língua do cliente. E eu queria investir em consórcio. Eu invisto em LCI, LCA, Tesouro Selic, etc. e tal, mas eu queria também investir em consórcio. O que é que você me indica e tal? Olha só o tamanho do mundo, quantas possibilidades, né, a gente tem através do consórcio. Eu tenho clientes, para vocês terem uma ideia, que eles investem nesse tipo de coisa e ele tem um determinado rendimento. Com esses rendimentos, eles fazem consórcio. E no segundo momento, esses consórcios vão gerar contemplações, ou seja, eles vão estar contemplados e vão poder adquirir novos bens. Exemplo: o cara paga 4 cartas de 500 mil, uma foi sorteada, foi contemplada por lance fixo ou lance livre, e aí ele comprou um imóvel. Esse imóvel já veio do rendimento de uma determinada aplicação que o dinheiro dele está lá. Com o rendimento ele paga a parcela. Esse novo investimento virou um imóvel que vai gerar um aluguel para ele. Olha só, o rendimento do investimento gerou um novo rendimento, que é o aluguel desse imóvel agora. Chegará um determinado momento que o inquilino está pagando o valor da parcela do consórcio para ele, ou parte dela, o que já é fantástico. Chegará um momento em que esse imóvel vai ser quitado. Ele adquiriu posse, a partir daquele momento é só lucro, alavancou o patrimônio e o investimento dele continua lá. Ou seja, eu preciso investir tudo em consórcio, eu preciso investir tudo em bolsa de valores, eu preciso investir... Não! Diversifique seus investimentos. Faça isso. É interessante. As pessoas também perguntam muito: Monteiro, nós somos construtores, a gente precisa de um recurso barato
para construir os imóveis em determinada situação, em determinado local, porque dá uma alta rentabilidade, um lucro legal na venda dos imóveis e a procura está muito grande, o mercado está aquecido. Beleza. Vamos transformar bens em imóveis a custo barato, que com esse custo barato você constrói os novos imóveis para você ter essa alta rentabilidade e aí a catraca gira, a bicicleta anda. Exemplo, se eu hoje tenho um imóvel de 1 milhão, tá? Não vou dizer que está engessado, mas eu estou sentado nele ali, né? Transformo esse bem. Como assim, Monteiro? Transforma esse bem. Faço um consórcio, oferta um lance. Tem que ter lance? Tem. Ou então tem que esperar um pouco mais. Oferta um lance, contemplo, o dinheiro do lance volta para o meu caixa, eu pego a liquidez desse dinheiro, vou construir, vou investir em alguma operação que o rendimento dessa operação pague a parcela do consórcio. Ou seja, se eu estiver construindo, naquele momento em que eu achar o cliente, que o cliente tiver um financiamento aprovado, ou ele for pagar à vista, eu posso quitar o financiamento e o restante cai na minha conta, que estou vendendo um imóvel. É um negócio interessante para ele, é um negócio interessante para mim. Muita gente faz isso. O importante é ter bens e procurar o dinheiro barato. Falando nisso, um cliente falou, Monteiro, eu preciso de 2 milhões, mas eu não tenho dinheiro não para lance. Pode esperar um pouco para a gente ficar ofertando só o lance fixo e tal, num grupo bom? Não, não posso, preciso de imediato. Companheiro, não se faz omelete sem ovos. Não dá, não tem como. Tem que ter o aporte para poder começar a pegar o dinheiro e esse dinheiro te rentabilizar de alguma forma. Essa situação de operações estruturadas, trata-se de quê? O nome já está dizendo. Tem que haver um desenho, tem que haver uma reunião, um briefing para entender qual é a condição, quais são os imóveis, quais são os bens colocados em jogos, qual a situação, se é pessoa física comprando de jurídica ou vice-versa, quem está comprando de quem, aos olhos do Banco Central, alguém precisa comprar, alguém precisa vender. Determinadas administradoras podem fazer algumas coisas, outras não. Você nunca vai encontrar o combo perfeito em uma administradora só. Às vezes, inclusive, você tem mais de uma opção para o seu projeto. Você tem que conversar com um especialista para poder entender. Tem gente que precisa levantar 10, 20, 30 milhões numa determinada operação para investir em outra coisa que vai lhe trazer uma alta rentabilidade e ele não quer se desfazer dos bens. Essa é a grande jogada. Você não precisa vender os seus bens para você fazer um investimento extremamente rentável. Seja ele bolsa de valores, seja ele construção, seja ele aluguel de veículos, seja o que for. Se você conseguir o dinheiro barato, procurar um especialista, porque precisa de um desenho para isso. Não adianta fazer em qualquer consórcio, não adianta fazer com qualquer pessoa. Se fizer errado, do jeito que a rentabilidade é alta, o problema também é grande. Se fizer de uma forma errada. Outra pergunta que me fazem muito é, Monteiro, qualquer situação, qualquer consórcio que eu fizer uma operação estruturada vai ser a mesma coisa? Óbvio que não. Cada administradora, não é porque é consórcio que é tudo igual. Cada administradora vai ter suas peculiaridades. Um exemplo, tem umas que eu posso parcelar o lance em 4 vezes, passar 3 meses sem pagar a parcela depois da contemplação, começar pagando uma parcela menor antes da contemplação, com 30% pago eu já não preciso comprovar renda. São tantas peculiaridades que você tem que conversar realmente com um especialista. Monteiro, existe a possibilidade de, no meu caso, nenhuma administradora se encaixar? Existe, e eu lhe direi, se for o caso. Mas tem gente por aí que não vai dizer. Tem muito falso guru oferecendo muita coisa. Ai, faça assim, faça assado, é tudo fácil, mar de rosas. Não é. Gente, aqui é legal, aqui vai ficar estreito, mas aqui melhora. Aqui azeda, mas aqui fica doce. Ou seja, é um jogo de xadrez. Então, é botar as cartas na mesa, expor ao profissional qual é a sua situação e ele vai ver a viabilidade, a previsibilidade de contemplação, quanto é que você pode pagar de parcela, qual a sua capacidade de pagamento, quais são os bens envolvidos, são muitos detalhes. Ontem mesmo eu estava conversando com um cliente e eu disse, cara, essa é só a nossa primeira reunião. A gente não consegue sair daqui com um acordo fechado, porque são muitas informações. Monteiro, poxa, eu já vi
inúmeras possibilidades aqui. O meu radar ampliou fora da curva depois dessa nossa conversa. Então o objetivo é esse, é abrir a mente para que você veja outras possibilidades de investimento e não deixe de fazer o que você já faz. E sim, veja o consórcio, vire o holofote para o lado do consórcio, porque realmente tem muita coisa boa para se fazer com o consórcio. Gente, espero que vocês tenham gostado. Então, se você tem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, vai ser um prazer te responder e até o próximo vídeo.